Será que vale a pena comprar a primeira edição de Batman Absoluto? Fala Geek! Aqui quem fala é Felipe e hoje vamos analisar essa revista e eu vou te contar se, na minha opinião, vale a pena ou não ter essa revista dentro da sua coleção. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ah, essa aqui é a primeira edição da série do Batman Absoluto lançada pela Panini. A gente pode ver aqui que ela tem o selo Sem Limites, edição número 1. Também, como na própria HQ do Superman, o início de uma era. Nessa revista, a gente tem as duas primeiras histórias de Batman Absoluto. Então, a gente tem a Batman Absoluto número 1 e número 2. São 72 páginas e o preço de tabela aqui, que vem na própria HQ, é de R$19,90. Bom, vamos lá. Minhas impressões sobre essa HQ. Como você deve saber, essa aqui é uma introdução a esse novo universo, e esse é um universo começado por Darkseid, então não podemos esperar que o início desse Batman seja igual ao dos Batmans tradicionais. Na minha opinião, é muito importante para os artistas que estão envolvidos terem liberdade criativa na hora de fazerem essas histórias, e por isso essas mudanças, que muitas vezes chamam de estruturais, elas não necessariamente. Existem coisas que mudam para mal, existem coisas que mudam para o bem, mas elas não necessariamente me atingem. Eu não acho que algumas coisas de fato estragam o personagem, como alguns colocam. Essa aqui está sendo uma das minhas sagas preferidas do universo absoluto. Então, tanto o Batman Absoluto quanto a Mulher Maravilha Absoluta têm sido minhas sagas preferidas de acompanhar. E vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essa história em específico. Bom, a gente vê aqui, né, as artes iniciais. E uma coisa que é muito interessante de falar e que eu gostei bastante dessa HQ é a mudança e como que o autor, né, o Scott Snyder, conseguiu trazer os sentimentos, né, de Bruce Wayne para dentro dessa história, né? A gente vê que esse passeio ao zoológico, que em teoria seria onde acontece o trauma e o envolvimento de Bruce, que já era fascinado por morcegos, né? Mas é isso que dá o início do gatilho aí pro início do Batman. Então ele começa aqui falando da parte do zoológico. A gente vê aqui que a história de fato é o zoológico parte um. E aí a gente já começa aqui com uma mudança bem significativa, que no caso é o próprio Alfred, né? Alfred aqui ele é apresentado como uma espécie de mercenário, ele tem uma filha que ele já não tem mais contato com ela, ele não conhece nenhum dos Wayne, não tem relação nenhuma com eles, e de fato ele tem só a experiência dele como mercenário, está trabalhando num caso em Gotham específico aqui, nem sabe da existência do Batman, a não ser pelo que falaram que tem um outro indivíduo que também está interessado aí nos animais festeiros, né, nos party animals. Então, basicamente isso. A gente vê que é a filha dele que está ignorando, né? Isso aqui é muito importante para uma cena no futuro. Então, é bem legal isso aqui. A outra coisa que a gente já consegue ver aqui, né, é que, inclusive a gente vê aqui a Academia do Crocodilo, né, e que é uma mudança estrutural, digamos assim, é que a relação de Bruce Wayne com seus amigos de infância, né? A gente acaba descobrindo nessa série aqui que os amigos de infância de Bruce são, na verdade, os vilões, alguns dos vilões tradicionais aí do universo do Batman na série original, do universo principal da DC. Aqui a gente já vê o Bruce, né? Inicialmente, quando você tá lendo isso aqui pela primeira vez, você acha que esse aqui vai ser Bruce Wayne, né? Porque ele já tá esse semblante aqui, ó, sem medo, sem fraqueza. Mas aí você descobre que na verdade Bruce Wayne é esse cara muito maior, muito mais forte e que destrói o saco de pancadas enquanto tá tendo flashbacks do que aconteceu no zoológico. Então a gente vê que isso aqui realmente dá gatilho no Bruce, e a gente vai ver consequências disso ainda mais pra frente. Aí a gente vê aqui Bruce interagindo com Croc, né? O Killer Croc, Waylon Jones, é amigo de infância, e não só ele. Se você olha nessa imagem aqui, a gente tem vários dos amigos aqui de Bruce. Então a gente tem Harvey Dent, a gente tem o Pinguim, a gente tem o Charada, a gente tem Charada aqui, a gente tem Selina, a gente tem
o Waylon Jones. Então, todos esses aqui são vilões ou anti-heróis aí do próprio universo do Batman, né? E a gente vai ver como eles vão se transformar nessas pessoas, porque até então eles são só amigos de Bruce. Uma outra escolha ousada aí, né, que a gente sabe que o universo absoluto ele não deve durar muito, né, mas o que a gente vê aqui é que o Máscara Negra e a sua equipe aqui, os Party Animals, eles matam personagens que são fundamentais no universo do Batman aí, né, o Sr. Falcone e o Maroni. Aqui eles já acabam com isso, mostrando aí para o que vem esses vilões aqui. É então que a gente vê a primeira aparição do Batman aqui e, mais uma vez, aqui a gente já vê a aparição também do Comissário Gordon e da própria mãe de Bruce Wayne. Aqui a gente vê Martha Wayne. Ela tá atuando aqui agora como uma espécie de pessoa de marketing pro próprio Jim Gordon, que está candidatando à prefeitura, né? Ele é o prefeito Gordon aqui e não o comissário Gordon. A gente vê aqui que nessa situação, nesse momento, os Party Animals vão atacar essa, esse palanque, né, que eles estão falando aqui em público, e aí onde vai acontecer a primeira intervenção do Batman, né? Então a gente vê aqui que ele já aparece. Os policiais, as pessoas de fato não conhecem ele, tá? Então isso aqui é bem o início mesmo do Batman, porque as pessoas de fato não conhecem ele, ele tá aqui, ele se apresenta. Essa daqui é a filha, tá, do Jim Gordon, então é a Bárbara, que no universo tradicional aí a gente veria como a Batgirl, né? Bom, e quando a gente vê aqui, a gente começa a entender o que é de fato o Batman absoluto, né? Porque uma das coisas que é fundamentais aí para o Batman é justamente a, o preparo que ele tem, a habilidade que ele tem de combate e alguns princípios que ele segue, né? Então a gente vai ver tudo isso aqui agora nesse primeiro combate. No combate aqui ele se mostra muito habilidoso e enquanto a gente está vendo isso aqui, a gente vai vendo os comentários de Alfred, que está observando ele lá do telhado. Então, de fato, ele percebe que é uma pessoa digna, né? Uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Então ele fala que treinou tudo, né? Vários tipos de artes marciais. Aqui a gente descobre, né, que essas orelhas de morcego aqui, na verdade, são facas. E ele mostra, né? E uma coisa que é interessante aqui, que Alfred fala, é que em todos esses golpes, seja para trás ou para frente, ele nunca mirou em é, pontos vitais. Ou seja, apesar de ter derrubado todo mundo aqui, ele não deixou nenhum morto. E aí chega aqui um dos, como se fosse um chefão, né? E, que ameaça com um cutelo. E aí o Batman tira nada menos do que um machado. E com esse machado aqui, ele faz nada menos do que arrancar a mão do cara. Então, assim, isso é uma coisa que me impressionou bastante e que eu gostei de ver isso aqui na própria HQ, essa violência e como que ele está disposto a de fato conseguir o que ele quer. Ele ainda tem princípios, mas ele tá pouco se lixando pro que vai acontecer. Ele quer, ele precisa fazer o que ele precisa fazer. Esse é o objetivo dele, né? Um psicopata aí, de fato, é, disposto a fazer o que precisa. Aí a gente vê aqui, né? E aí nesse momento é aquele momento que a gente acha que as coisas vão dar errado pra ele, porque Alfred plantou umas bombas, aí ele explode, e a gente acha que o Alfred vai conseguir pegar o Batman desprevenido aqui. Mas aí é onde a gente vê que de fato o Bruce ele tá preparado. Tá preparado para o que vai acontecer em qualquer parte aqui dessas HQs. Ele acaba derrubando o Alfred. E aí o Alfred, óbvio, como um mercenário, ele conseguiu descobrir quem era o Batman. Ele foi atrás, ele entendeu que o menino era um gênio, Bruce Wayne era um gênio. Aqui, uma coisa que é importante de falar que eu não falei, mas deve ter ficado óbvio, é que Bruce Wayne não é um bilionário, trilionário aqui, né? Então, ele morava no subúrbio, mas ainda assim, ele é um gênio. Estudou fez diversos estudos aí, questão de engenharia mecânica, ciências dos materiais, fez tudo isso aí para se tornar o Batman.
E aqui a gente volta no momento do zoológico, né? Então a gente vê aqui de fato, eles estavam no zoológico, entra uma pessoa armada atirando. O pai de Bruce era o professor da turma. Eles estavam lá por causa de um passeio da escola. O pai dele coloca todos na área dos morcegos. Bruce está lá dentro, mas ele mesmo não entra. E aí a gente vê os tiros. E a gente vê como isso afeta Bruce, né? Porque toda hora que a gente volta, o semblante de Bruce é mostrado aqui. Mostra que ele estudou aqui, ó, mecânica aplicada, química, psicologia criminal, enfim, ele se preparou para ser isso. Ele não quer nada mais, ele quer ser isso. E esse para mim, essa para mim é a essência do Batman e por isso eu achei bem interessante. E aí, uma coisa que eu tinha comentado, né, que o Alfred realmente ele tem uma filha, e o que a gente percebe aqui é que ele estava disposto a acabar com o Bruce, pelo que ele fez lá. Estava preparando aqui já, mas no momento certo. Aqui não fica claro se Bruce tinha conhecimento de que Alfred estava fazendo aqui, se ele sabia que Alfred estava ali de fato, mas o que a gente percebe é que momentos antes de Alfred ir atirar nele, né, alvejar ele de alguma forma, a própria filha dele liga e ele desiste de fazer o que ele ia fazer. Aí a gente vê que Bruce, em um dos esconderijos, ele sabe quais são os prédios que não são habitados, então aqui a gente não vê uma Batcaverna até esse momento, né? Mas a gente vê que Bruce ele vai migrando de lugares em lugares porque ele trabalha na construção, então ele sabe que muitos prédios são feitos apenas para empresas compram, mas ninguém usa, né? Então ele fica lá. Alfred vai atrás dele e aí a gente vê que a arma que o Batman tinha pegado, roubado do próprio Alfred, foi modificada. Bruce tem conhecimento também para modificar essas armas. Ele pegou aquela espingarda e, segundo Alfred, estragou ela, modificando ela para disparar projéteis de morcego, né? E lembrando, essa moto aqui também é de Alfred, que foi roubada lá atrás pelo próprio Bruce. Bom, então, de fato, é uma primeira história bem chocante, bem interessante. Quando eu li ela pela primeira vez, fiquei bem intrigado. Aqui a gente vê a primeira aparição do Coringa, tá? Aqui, o engraçado que, apesar ele receber esse nome de Coringa, é dito que ele não gosta de piada alguma, que ele não ri, que ele é uma pessoa séria. E o que a gente sabe é que ele é basicamente um mal absoluto. Segundo o próprio autor, o Scott Snyder, ele é o vilão mais maligno que já foi escrito por ele, né? Então, mas a gente ainda não sabe muito sobre o que foi feito. Na segunda história, a gente continua falando aí de Bruce e seria o Zoológico Parte 2 e como que ele de fato reage aí, né, tudo isso se passa por causa dos animais festeiros, né, os party animals, que é essa gangue que tá atrelada aí ao Máscara Negra, que tá atormentando Gotham e Bruce quer dar um jeito de acabar com isso. Então, toda essa história, esse arco está se voltando para isso. A gente vê aí justamente as ações de Bruce em relação a isso. Aqui a gente volta também no passado, porque Martha, Wayne e Jim Gordon, eles têm uma certa relação, e aí eles sabem do trauma de Bruce, porque foi Jim Gordon que resgatou Bruce naquele dia, depois do pai baleado, e ele entra na área dos morcegos e vê justamente essa cena aqui, que é Bruce coberto por morcegos, diz que ele nem percebia que ele estava lá, de tantos morcegos que tinham ao redor dele. Então, de fato, um trauma que aconteceu para ele. E essa é uma das cenas que mais me pega, porque ela mostra realmente como que ele ficou afetado por isso e como que foi um trauma de fato. A gente sabe que ele é de fato um gênio aqui e mais para frente vai falar sobre os feitos dele, mas ele não quer mais interagir com os amigos. Ele foi afetado pelo que aconteceu. A mãe dele tenta chegar nele e não consegue, mas todas essas memórias ainda o afetam. E aí a gente vê aqui a roda de amigos, como eu tinha falado, que de fato são os amigos ainda não transformados, digamos assim, nos vilões clássicos, mas são as pessoas que a gente vai acabar vendo se transformar e vamos ver como vai ser essa relação com o próprio Bruce Wayne. Então nessa rodinha aqui a gente tem o Charada, a gente tem o Pinguim, a gente tem o Duas Caras e a gente tem o Killer Croc, né, o Crocodilo.
E aí, apesar de tudo isso aqui, eles são amigos de infância, eles se dão muito bem. Cada um faz o seu, eles têm suas personalidades, mas eles ainda não são, eles não se odeiam ainda. E a gente vai ver isso sendo construído aqui, né? Então, nesse finalzinho de HQ, a gente percebe aí que o Bruce de fato vai descobrir o que que seria a Arca, né? Que seria o Arc M que aparece aí e vai continuar aparecendo. A primeira interação do Máscara Negra com o Batman acontece aqui também. E aí a gente vê uma coisa bizarra aqui também, que é o Batmóvel. Mais pra frente a gente vai entender o surgimento desse Batmóvel, mas essa aqui é a primeira aparição dele. Se você não tinha visto ainda, é um caminhão gigantesco, um caminhão monstro de mineração aí que Wayne usa. Bom, essa é a HQ do Batman Absoluto. Na minha opinião, se você encontrar essa HQ aí, até mesmo por valores próximos a R$19,90, dado que é um herói muito icônico, o Batman, e essa aqui é o início de uma saga, que é uma saga, a gente já tem a história lançada aí até a edição número 14, e a história tá fantástica, com uma ou duas histórias que não valem tanto a pena, mas a saga de forma geral tá muito boa. Se você encontra essa HQ aí pelo valor de R$19,90 e você tem intenção aí de colecionar ou de montar a sua própria coleção ou ter mesmo essa história para você, é uma HQ que vale a pena. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.